Muitos produtores nos questionam sobre se um abacateiro plantado isoladamente é capaz de produzir frutos, ou se há necessidade de plantio de mais de uma planta para que se obtenha uma boa produção. Para responder essa pergunta, é necessário que Meu nome é Luiz Carlos Chamun Salomão e sou professor aposentado do Departamento de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa. O abacate é uma espécie vegetal que tem origem no México e na América Central. Atualmente, a produção mundial é da ordem de 7 milhões de toneladas, sendo que o México é o maior produtor. O Brasil é o sétimo maior produtor, com uma produção anual de cerca de 243 mil toneladas. Cerca de um terço de toda a produção mundial destina-se à exportação para mais de 150 países, o que indica o quanto o abacate é difundido e apreciado no mundo. Outra evidência disso é que nos últimos 20 anos a produção mundial praticamente triplicou, enquanto as exportações aumentaram cerca de 9 vezes. O interesse pelo abacate deve-se, é claro, ao seu sabor, mas também às suas características nutricionais e à versatilidade de consumo. Por não acumular açúcar, mas sim óleo, ele pode ser consumido junto às refeições, com sal, azeite, limão e uma série de outros temperos, ou também como sobremesa, acrescido de leite, de açúcar e até de limão. Aliás, no Brasil, nós temos um dos poucos povos no mundo em que se consome o abacate como sobremesa, conforme eu disse, com açúcar e leite. Na maioria dos demais países, o abacate é consumido como alimento salgado, junto às refeições. Discutida a importância do abacateiro, vamos falar um pouco sobre o florescimento e a frutificação. O abacateiro normalmente floresce no período que vai de julho a setembro de cada ano, sendo que, para cada cultivar especificamente, o período de florescimento se estende por 1 a 2 meses. Um abacateiro adulto é capaz de produzir algumas centenas de milhares de flores, mas, no entanto, apenas uma pequena fração dessas flores se desenvolve em fruto. Normalmente, esse percentual é inferior a 0,1% de todas as flores. Por outro lado, a colheita dos frutos tem o seu pico no período que vai de fevereiro a julho de cada ano. No entanto, com uma boa escolha de cultivares, é possível estender esse período por vários meses. Então, um produtor que plante 2, 3 ou 4 variedades pode ter colheita por 6, 8 ou mais meses ao longo do ano, aumentando a sua chance de retorno financeiro. Muitos produtores nos questionam sobre se um abacateiro plantado isoladamente é capaz de produzir frutos, ou se há necessidade de plantio de mais de uma planta para que se obtenha uma boa produção. Para responder essa pergunta, é necessário que conheçamos um pouco sobre o hábito de florescimento e de frutificação do abacateiro. O abacateiro, cada flor que ele emite, abre 2 vezes ao longo de 2 dias consecutivos. Em outras palavras, daquelas centenas de milhares de flores que dissemos há pouco que um abacateiro é capaz de produzir, cada uma dessas flores abre e fecha 2 vezes em 2 dias consecutivos. Sempre a primeira dessas aberturas tem seus órgãos femininos maduros e receptivos. Portanto, nós dizemos que a primeira abertura da flor do abacateiro é feminina. Na segunda abertura, que vai ocorrer somente no dia seguinte, nós temos os órgãos femininos já envelhecidos e não receptivos, e nós temos o órgão masculino liberando os grãos de pólen. Portanto, a segunda abertura é uma abertura que nós chamamos de masculina. Todo abacateiro, toda a flor do abacateiro se comporta dessa forma. E a partir disso, nós podemos agrupar os abacateiros em 2 grupos florais,
que são o grupo floral A e o grupo floral B. Nos abacateiros do grupo floral a primeira abertura das flores ocorre no período da manhã, entre 6 e 7 horas da manhã, fechando por volta das 12 ou 13 horas. Nessa primeira abertura, sempre a flor vai estar feminina, conforme discutimos. Na parte da tarde, na parte da noite, essa flor permanece fechada. Inclusive, na manhã do dia seguinte, ela também está fechada, voltando a abrir somente na parte da tarde do segundo dia. Nessa segunda abertura, então, ela é masculina. Nos abacateiros do grupo floral B, ocorre o contrário. Portanto, pessoal, se nós pensarmos bem, teoricamente, um único abacateiro não seria capaz de produzir frutos. Mas não é bem assim, porque essa condição que eu descrevi da flor abrir 7 da manhã, fechar meio-dia, e depois no dia seguinte abrir 1 hora da tarde, fechar às 18 horas, ela só ocorre quando a temperatura diurna é em torno de 26 graus e a temperatura noturna em torno de 15 graus Celsius. No entanto, se nós considerarmos que o florescimento dura de 1 a 2 meses para cada variedade e que ao longo dos dias, durante o dia, entre o amanhecer e o anoitecer, a temperatura varia e mesmo ao redor da planta, já que uma parte da planta recebe sol, outra parte não recebe sol, portanto as temperaturas são diferentes em diferentes partes da planta, a temperatura foge daquele padrão de 26 diurno, 15 noturno. Ao fugir desse padrão, nós temos que os períodos de abertura floral, tanto a primeira quanto a segunda, eles são estendidos. Então a flor que abre às 6, 7 horas da manhã, ela pode se fechar por volta das 2, 3 horas da tarde. Uma flor que abriria na segunda abertura, por exemplo, por volta das 13 horas da tarde, ela abre às 11 da manhã. Portanto, há uma coincidência de algumas horas durante o dia entre a fase masculina e a feminina. Portanto, pode haver polinização. Então, a flor que abre às 6, 7 horas da manhã, ela pode se fechar por volta das 2, 3 horas da tarde. Uma flor que abriria na segunda abertura, por exemplo, por volta das 13 horas da tarde, ela abre às 11 da manhã. Portanto, há uma coincidência de algumas horas durante o dia entre a fase masculina e a feminina. Portanto, pode haver polinização. No entanto, do ponto de vista agronômico, é mais vantajoso que nós interplantemos cultivares dos grupos A e B, já que eles são complementares. Então, o A fornece pólen para o B fornece pólen para o A, de modo que eles se ajudam mutuamente e com isso nós conseguimos uma maior produtividade devido a uma maior eficiência de polinização entre as plantas. Maiores informações sobre esse e outros assuntos podem ser obtidas no livro Abacate do Plantio à Colheita.